Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos tratar as propriedades físicas de uma substância pura e de uma mistura. E também, gente, vamos fazer a análise gráfica disso daqui, beleza? Bom, gente, é o seguinte, como eu falei na última videoaula, as substâncias puras ou apenas substância, né, por ter uma composição única, elas acabam tendo propriedades físicas também muito bem estabelecidas, muito bem fixas, ok? Já uma mistura, gente, ela vai ter composição variável e por conta disso, ela vai apresentar várias substâncias dentro de um mesmo sistema. E isso acaba gerando, fazendo com que as propriedades dessa mistura, acaba ficando também variável, assim como é a composição deles. E nós vamos separar aqui duas propriedades físicas muito importantes para nós, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha lá nas videoaulas passadas, dá uma relembrada. Toda a teoria está completa naquele vídeo. Mas ponto de fusão, gente, se você recordar aí, só para recordar, é o ponto onde um sólido começa a derreter ou é o ponto onde um líquido começa a congelar. É uma temperatura, gente, é uma temperatura aonde cada substância vai congelar, aonde cada substância vai derreter a partir dela, a partir dessa temperatura. E ponto de ebulição é a temperatura aonde um líquido começa a ferver ou aonde um líquido, aonde um gás, aonde um vapor começa a se condensar, ok? E isso é muito importante, gente, que eu posso ter um sistema, normalmente as questões elas gostam de fazer isso, elas me dão lá um sistema, onde esse sistema, ele vão testar, eles vão verificar os pontos de ebulição desse sistema e ele quer que você identifique esse sistema como uma substância pura ou com um tipo de mistura, certo? E essas propriedades, elas vão nos dizer muita coisa sobre esse sistema. Porque a partir dessas propriedades, o ponto de fervura, o ponto de congelamento, nós podemos saber se esse sistema é constituído de uma substância, composição única, ou se esse sistema é constituído de uma mistura. Por quê? A gente acabou de falar. Uma mistura tem propriedades variáveis, então vai ter variação nessas propriedades de ebulição e de congelamento. Já uma substância pura, não. Se esse sistema for constituído de uma única substância, as propriedades físicas vão ser muito bem definidas. Vão ter pontos de ebulição, pontos de fusão muito bem estabelecidos. E então, essas propriedades físicas podem sim me dizer se o sistema é constituído de substância ou se esse sistema é uma mistura, ok? Nesse caso, gente, nós vamos estudar a questão das misturas homogêneas, porque as misturas homogêneas elas vão ter aquela é, aquela uniformidade no meu sistema. Então acaba que as propriedades de uma substância homogênea, né, um sistema homogêneo, como a gente viu na última aula também, pode ser facilmente confundido com um sistema constituído de substância pura. Né? A gente pode confundir esse sistema. Então, nós vamos ver de fato uma mistura homogênea nesse caso aqui, uma mistura de uma fase só. Então, olha só, gente, substância pura vai apresentar propriedades fixas, ok? Propriedades fixas. E misturas homogêneas vão apresentar propriedades variáveis, certo? Propriedades variáveis. Então, olha só, a gente viu na aula de ponto de fusão e de ebulição um gráfico de aquecimento. Se você se lembrar, um gráfico lá, por exemplo, da água ou de qualquer substância, ele vai apresentar degraus, né? Vai apresentar ali degraus ali bem certinho, né? O degrau ali bem certinho. Por exemplo, nesse segundo gráfico aqui, nós vamos ter patamares nesse gráfico que são muito bem estabelecidos. Olha só, no caso, esse aqui é o patamar de fusão, do ponto de fusão dessa minha substância.
Olha só, então nós temos aqui um ponto de fusão definido, certo? Um ponto de fusão definido, muito bem fixo. Esse sistema, ele tem um ponto de fusão fixo, muito bem definido. E se a gente olhar aqui para o segundo patamar do nosso gráfico, ele também possui um ponto de ebulição, lembra? O primeiro degrau aqui, o primeiro patamar é de fusão, o segundo patamar é de ebulição. Ele também possui um ponto de ebulição muito bem definido, uma só temperatura. Então, esse sistema, sem saber, sem vê-lo, eu posso dizer que ele é um sistema de uma substância pura. Por quê? Porque ele tem dois patamares de gráfico muito bem estabelecidos, são realmente degraus ali. O que acontece? Esses patamares muito bem definidos me mostram o quê? Me mostram que nós temos aqui pontos de fusão e um ponto de ebulição para esse sistema que são fixos. E a única maneira, a única forma que eu posso dizer dessa composição química desse sistema, se ele possui ponto de fusão e ponto de ebulição fixo, a única forma de composição que ele pode ter é de uma substância pura. Então, esse sistema 2, ele é um sistema de substância pura. Então, ele é formado por uma única substância, uma composição única, justamente porque ele tem ponto de fusão e ponto de ebulição determinados, bem estabelecidos também. Agora, gente, quando nós falamos de uma mistura homogênea normal, ela vai ter ela vai ter fervura e congelamento variável. Ou seja, não vai existir um ponto, não vai existir uma temperatura fixa. Na realidade, o que vai existir vai ser um intervalo de temperatura. Então, ela não vai ferver numa determinada temperatura. Ela não vai congelar numa determinada temperatura, num determinado ponto. Ela vai começar a ferver num intervalo de temperaturas, num intervalo de várias temperaturas, numa faixa de temperatura. Por isso que nós dizemos o seguinte, por exemplo, desse gráfico 2 bem aqui, ó. Aqui nós temos que nós não temos um patamar bem definido, como nós temos aqui, por exemplo. Aqui o patamar está bem definido, é uma temperatura de fusão só. Aqui nós percebemos que nós temos, ó, daqui até aqui como fusão desse sistema. Então, ó, toda essa faixa de temperatura aqui, toda essa faixa de temperatura é onde esse sistema, essa mistura homogênea, ela começa a fundir-se nessa faixa de ebulição. Então, nós temos aqui uma faixa de fusão, certo? Nós temos aqui uma faixa de fusão, ou seja, esse sistema ele começa a derreter ou começa a congelar no intervalo dessa temperatura, beleza? Agora, se você olhar também aqui para a ebulição desse sistema, nós percebemos também aqui que ele não entra e não ferve numa temperatura só, mas ele ferve numa temperatura, em uma faixa, num intervalo de temperatura. Aí o que acontece? Nós não temos aqui um ponto de ebulição, nós temos uma faixa de ebulição. Ou seja, esse sistema ele ferve em temperaturas variáveis, em várias temperaturas, justamente por causa da composição variável que eu tenho nesse sistema. Então, nós temos aqui uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Por isso que eu posso dizer, olhando para o gráfico, por ver os dois patamares levantados, né, o certo seria eles estarem deitados aqui, aí seriam sim uma substância pura. Mas como eles estão inclinados, ó, são patamares que estão inclinados, nós dizemos que isso daqui é uma mistura, esse sistema 1 é uma mistura homogênea normal, certo? Uma mistura homogênea normal.
Então, olha só, gente, o gráfico de uma substância pura sempre vai ter patamares, sempre vai ter aí degrau bem certinho no gráfico. Os dois degraus vai estar certinho ali no gráfico. O patamar de fusão e o patamar de ebulição. Já numa mistura homogênea, normal, as propriedades são variáveis, então eu não vou ter degrau. Eu não vou ter patamares bem estabelecidos ali numa temperatura. Eu vou ter faixas de fusão e faixas de ebulição, certo? Então, esses patamares, eles vão se inclinar, eles vão erguer um pouco ali no meu gráfico, certo? Só que tomem muito cuidado, gente, que existem alguns tipos de substâncias homogêneas que elas podem apresentar uma dessas propriedades fixas. Por exemplo, existem misturas homogêneas que elas vão possuir apenas ponto de fusão, mas elas vão ter uma faixa de fusão, ou seja, é uma faixa de ebulição. Então, a única coisa fixa que essas misturas homogêneas têm é o seu ponto de fusão. Outras misturas homogêneas, elas vão apresentar apenas ponto de ebulição e a sua fusão é variável. Então, nesse caso aqui, ó, tome muito cuidado com esses tipos de misturas homogêneas nas questões. Porque se ele disser que uma mistura homogênea tem ponto de fusão fixo, subentende-se que sua ebulição é variável, certo? Então, a sua ebulição é variável, sua ebulição varia, ok? Sua ebulição varia. E se eles disserem que uma mistura homogênea possui ponto de ebulição fixo, um ponto de ebulição, subentende-se que a sua fusão ela é variável, ela tem uma faixa de ebulição, então a fusão varia. Então tomem muito cuidado com isso daqui. E por que eu falo dessas misturas homogêneas específicas? Porque essas misturas homogêneas, elas têm nome diferente, elas têm nomes especiais. Por exemplo, nesse caso aqui, de uma mistura que tem uma mistura homogênea, que tem ponto de fusão, tem apenas a fusão fixa, ferve numa temperatura fixa, nós dizemos que ela é uma mistura eutética, beleza? É uma mistura homogênea eutética. Eutética. Então, ela é uma mistura homogênea eutética, justamente porque ela tem ponto de fusão fixo, mas a sua ebulição é variável. Agora, nesse caso, quando nós temos uma mistura homogênea, aonde o seu ponto de ebulição é fixo, ou seja, ela ferve numa determinada temperatura fixa, eu não sei se eu falei que a mistura homogênea de fusão aqui ferve, mas caso eu tenha falado aí, vou me corrigir. Então, a mistura homogênea eutética é aquela que congela, certo? Ela tem ponto de congelamento, ela tem ponto de fusão fixo, certo? Já quando uma mistura homogênea tem ponto de ebulição fixo, ela ferve numa temperatura fixa, mas possui a sua fusão variável, nós dizemos que essa mistura é uma mistura homogênea azeotrópica, certo? Mistura homogênea azeotrópica. E agora, gente, graficamente, a gente pode denotar isso daqui. O que acontece? O primeiro patamar sempre é o de fusão. O primeiro patamar. O segundo patamar vai ser de ebulição. Nesse caso, uma mistura eutética, ela vai ter o segundo patamar, ela vai ter o primeiro patamar fixo. E o segundo patamar vai ser inclinado. Então, aqui, ó, o segundo patamar dela vai ser inclinado. Agora, numa mistura azeotrópica, a fusão dela varia. Então, o primeiro patamar dela vai se inclinar. O primeiro degrau vai se inclinar. Olha só, então nós temos aqui dois sistemas, o sistema 3 e o sistema 4. Olha só, no terceiro sistema, nós temos que o primeiro patamar se inclinou. Isso significa que é uma faixa de fusão.
mas o segundo patamar permaneceu constante, fixo. Por isso que ele tem ponto de ebulição, mas tem faixa de fusão. Quando se inclina o primeiro patamar e o segundo não, nós dizemos que essa mistura, ela é uma mistura azeotrópica, certo? Azeotrópica. Meu senhor amado, tentei escrever azeotrópica, não saiu nada. Então, olha só, é uma mistura homogênea azeotrópica. Azeotrópica, ok? Agora, gente, olha aqui para o quarto sistema, para o quarto gráfico. O patamar é um degrau para fusão, então nós temos um ponto de fusão aqui, porém, aqui nós temos uma faixa de ebulição. Quando o segundo patamar se inclina, nós temos, mas o primeiro permanece fixo, nós temos aqui uma mistura homogênea eutética, ok? Uma mistura homogênea eutética. Professor, como é que eu vou guardar isso daí? Eu tenho uma dica para você. Olha só, a primeira letra das vogais é o A. A segunda letra das vogais é o E, certo? Como A é a primeira letra das vogais, a mistura azeotrópica, que começa com a letra A, azeotrópica, inclina o primeiro patamar. Então, a primeira letra é o A, então inclina o primeiro patamar, que é o patamar de fusão, certo? Agora, olha aqui, eutética. Eutética começa com a letra E, que é a segunda vogal. Bom, se essa daqui é a segunda letra, né, a segunda vogal, na mistura eutética, quem vai se inclinar vai ser o segundo patamar, certo? O segundo patamar. Espero que você tenha entendido esse macete, ok? Então, azeotrópica, A é a primeira letra, então inclina o primeiro patamar, o ponto de fusão. Já eutética é a segunda vogal, então, nesse caso, para você guardar, se levanta a segundo patamar, o eutético, certo? Levanta o segundo patamar e deixa o primeiro, que é o de fusão. Então, ergue o patamar de ebulição, que é o segundo patamar, ok? Então, olha só, gente, esses são os sistemas que são importantes de você saber para você levar na prova. Substância pura tem os dois patamares certinhos aqui, os dois são degrau. E uma substância homogênea normal, ela tem os dois inclinados. Se a mistura for homogênea azeotrópica, ela tem apenas ponto de ebulição, porém tem faixa de ebulição, levanta o primeiro patamar. Se a mistura for homogênea eutética, ela tem apenas ponto de fusão. Por consequência, ela levanta o segundo patamar, que é de ebulição. Beleza? Bom, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido essa questão das propriedades físicas e das substâncias e das misturas homogêneas. Era isso então por essa videoaula e na próxima aula nós vamos continuar falando da introdução ao estudo da química.